Olá, eu sou o Renato Belotti, editor da Garagem do Belotti TV, e hoje eu vou mostrar para vocês mais duas paixões automotivas, uma refrigerada a ar e outra que lembra aí o nosso ídolo Ayrton Senna. Começando aqui pelo Fusca, esse é um Fusca 1983, ele está caracterizado no estilo chamado de German Look. Tem vários estilos de Fusca, né? Tem o Hat Look, tem o California Look. E esse é um German Look porque ele tem acessórios alemães, né, como o nome sugere. Então ele tem algumas coisas de Porsche, algumas coisas são recriações e tem acessórios alemães, como por exemplo esses faróis auxiliares da Hella. Nós temos aqui esse piscão, né, que o Fusca de 83 ele tinha aquele pisca menor e os Fuscas brasileiros são assim. Então ele tem o piscão também, que é uma coisa que eu achei bem legal, né? Eu já conheci esse carro há alguns anos. E há pouco mais de 2 anos atrás, quando ele foi colocado à venda, eu falei, putz, agora vou comprá-lo, né? Sempre gostei de Fusca Prata desde criança. Até a Volkswagen tinha uma série especial, né? O Fusca Série Prata de 1980. Mas eu vi esse, já estava customizado. Na época ele usava rodas de 17 polegadas. Achei bonitas, visualmente falando. Mas como eu gosto de andar com o carro, eu gosto bastante de pegar a estrada, andar com o carro. Então, a roda 17 no Fusca, mesmo colocando aí, mudando uma coisa ou outra, a manga de eixo encurtada que o pessoal usa, fica até mais cômodo, mas eu acho muito desconfortável. Então, eu coloquei as 15, que eu acho que casa perfeitamente, não só com a ideia de época, como também com a proposta de quem anda muito com o carro, né? A roda 15, o carro fica mais confortável. Ele tem essas rodas 40 dial, que são recriações da Hall Classics, né? São recriações das 40 dial, das rodas de Porsche. Uma coisa que eu gostei dessas rodas é o desenho delas, né? Eu acho que é um desenho muito harmônico, que tem tudo a ver com o Fusca. E 15 polegadas, o Porsche 944 usava na época, o 928 usava 16 polegadas. Tem até uma Brasília que saiu aí no canal da peça, que a gente já gravou matéria com eles também. E ele usa a 40 dial dele, original Porsche, com 16 polegadas, fica muito bonito também. Bom, andando por aqui, a gente vê outras características. Uma coisa que é legal desse carro, o teto solar. Esse teto solar sempre gera muitas dúvidas das pessoas e muita curiosidade, porque ele é um ebasto curvo, né? Ele é um teto curvado, então ele acompanha o desenho do teto do Fusca. É uma coisa que me agradou muito. Então, o pessoal bota muito o teto de lona, né, corrediço. Eu gosto também daquele estilo de teto, mas eu acho esse teto elétrico da Webasto dá um charme a mais. E tem gente até que pensa que é um acessório de época. Como vocês sabem, e para quem não sabe, por volta de 65, a Volkswagen lançou aqui no Brasil um Fusca com um teto solar, um teto solar de lata mesmo, um teto que recolhia e tudo mais, dentro daquele padrão que a gente gosta. Esse carro foi apelidado na época de Cornowagen e acabou pegando mal para o carro, muita gente mandava fechar e tal, enfim. Tem duas coisas que foram ruins com esse apelido. Primeiro é que os Fuscas com o teto solar original valorizaram, eles valem umas 3 vezes mais do que um Fusca do mesmo ano. E outra questão, para quem gosta de teto solar como eu, é que eu imagino aqui no Brasil como a gente teria uma variedade de Fuscas, aquelas séries especiais que saíram, né? Última série, o Fusca, né? A própria série Prata, como esses carros teriam teto solar e a gente teria exemplares de Fusca com teto solar de aço, que seria muito legal. Enfim, essa brincadeira na época acabou estragando a ideia e por isso que o Fusca nunca evoluiu muito no Brasil. Essa é uma das razões também. Andando por aqui, bom, a gente vê, eu deixei os adesivos do antigo proprietário, né? O Luciano lá do Volks Porsche. Então tem aqui Estrada Velha de Santos, tem os outros passeios que ele fez. Eu achei legal deixar, porque a memória do carro está no carro, né? Passeios de 2010, esse passeio da Estrada Velha que eles faziam bastante na época. Eu deixei os adesivos, coloquei um do café lá, que é o encontro que eu acabo indo sempre. Então eu acho que o carro ele sempre vai somando experiências de vida. Tem um colecionador que eu conheço mesmo, aliás, um jornalista, né, que é o Marazzi, o Gabriel Marazzi, que ele nunca tira nada do porta-luva dos carros antigos que ele compra, né? Então ele sempre deixa lá a herança do proprietário. Eu já conheci cara que nunca tirava nada do porta-mala. Esses matéria com carro, tinha um título de eleitor na década de 70, embaixo do carpete, ele achou quando foi restaurar, enfim. Então é legal esse tipo de coisa, mantém uma certa ligação entre todos os donos do carro. Esse carro tem medidas de pneus diferentes, né, na frente e atrás, justamente para dar uma ideia de estilo, né?
e tanto que ele não pega nada, né? Ele tem catraca na frente, né? Aquela suspensão regulável, né? Ele está nessa altura desde que eu comprei. A roda 17, vale observar, ela pegava dentro do paralama, e a 15 é perfeita, não pega em lugar nenhum, o carro é muito mais cômodo para andar. E complementando o estilo German-Look, né? Como eu falei, o German-Look é um conjunto de coisas, né? Então não é só a ideia de, enfim, o cara colocar um motor de Porsche no carro, não, são acessórios e acessórios alemães. Isso vale ressaltar. Então, além lá na frente do que eu mostrei para vocês, dos faróis, ele tem essas lanternas traseiras da Hella também, que elas acendem separado, né? A lanterna tá ligada e quando você freia, ela acende aqui. É um detalhezinho legal, que os Fuscas brasileiros não tinham, né? Então vale ressaltar esse estilo, esse detalhe. E por fim, uma outra coisa que eu gosto muito desse carro, principalmente que eu participo de rallies de regularidade, ando sempre em estrada. Vou mostrar a parte interna, o que eu coloquei lá para monitorar aí a usina de força. Ele traz também aí um motor com 1.600 centímetros cúbicos de cilindrada injetado. Essa é a injeção da Kombi, né? A injeção eletrônica que foi usada na Kombi. Eu particularmente acho que a Volkswagen deveria ter usado essa injeção no Itamar. Você sabe, o Fusca voltou de 93 a 96 e carburado, dupla carburação. Eu acho legal a carburação, mas eu acho que naquele contexto todos os Itamar deveriam ter saído com a injeção da Kombi, que é uma injeção de corpo simples, tem suas limitações, mas é uma injeção que cumpre bem o papel e funciona bem. Último detalhe do motor também, tem o filtro de ar aqui em cima e talvez futuramente eu tenha uma ideia até, se for dar uma envenenada, colocar uma dupla injeção com umas cornetas, alguma coisa desse tipo. Enfim, é uma ideia de futuro. Por enquanto o carro está andando bem e dá para rodar tranquilo na estrada e tem confiabilidade mecânica que para mim é o mais importante. Bom, e aqui no interior, o carro é prata com o interior todo azul, temos mais alguns detalhes que vale a pena salientar. Aqui a coifa de câmbio azul, carpete azul, né, o buclé azul, gostei muito. Inclusive tem uns carros antigos que tem tapete, vou achar um tapete azul para colocar também. De qualquer forma, acho que combinou muito bem. Como falei, esse carro foi muito bem montado, né, lá em 2005. Uma coisa que eu gosto muito, dirigibilidade do carro é legal, como eu falei, por conta da injeção, rodas de 15 polegadas, é um carro bem acertadinho para andar, é gostoso dirigir ele na estrada. Esse volante Porsche, também o volante tem uma ótima pegada, que ajuda muito na dirigibilidade. E daí eu notei, como todo Fusca, é um carro que tem pouca informação, né? O Fusca basicamente tem o velocímetro e o marcador de combustível. Os Fuscas mais antigos não tem marcador de combustível, lá da década de 50, eles têm uma vareta que você coloca e mede o combustível. Mas tudo bem, não é coisa simples de Fusca, porque tem uns Porsche 356 que também não tinham marcador. Mas, como eu gosto também de monitorar, e principalmente analogicamente falando, eu acho fantástico, eu gosto muito de monitorar o funcionamento do carro quando eu estou andando no trânsito, ou parado no trânsito, ou em estrada. Então eu mandei instalar aqui pressão de óleo e voltímetro, que voltímetro eu acho uma coisa essencial para ter em carro antigo. E outra coisa que eu coloquei aqui também é o conta-giros. Então ele tem 1.6 injetado com câmbio longo, então um carro que na estrada você consegue andar 110, 120 tranquilamente. E com o conta-giros agora eu consigo aí monitorar o carro na estrada, não só a pressão de óleo e voltímetro, mas também eu consigo monitorar a rotação do carro, né? Quando estiver dirigindo na cidade ou na estrada. É uma coisa que realmente eu estava querendo colocar e agora o painel dele está bem completinho. E para fechar a cereja no bolo aí, para ouvir umas músicas, botei esse rádio aqui com um Bluetooth, né? Então dá para ouvir um Spotify. O que eu acho bacana é o acabamento, né? Prata com azul. Então a gente olha a porta mesmo, né? Ela tem um acabamento azul, as costuras aqui brancas, azul claro, aliás, são bem bonitas. É um detalhe que eu gosto de chamar a atenção no carro. Banco alto, né? Um carro cômodo também, a posição de guiar, você fica numa posição boa. Eu já vi uns Fusquinhas que o pessoal às vezes troca o banco e deixa mais baixo. Eu curto uma posição um pouquinho mais alta para guiar. Então o acabamento, uma coisa que eu gostei, o buclé todo azul aqui no interior, acabamento das portas, o acabamento embaixo das portas também, né? Então eu acho que foi uma coisa que chamou minha atenção. E aqui a gente tem esse interior também com o buclé aqui no capô, né? Na parte do porta-mala. Esse porta-mala é bom, né? É um porta-mala usável, cabe. Eu fui viajar, botei 2 malas aqui dentro. Supermercado, às vezes eu vou também com ele. Faz um tempinho que eu não vou, mas também cabe uma compra aí. E o detalhe bacana é que eu comprei um outro step também com a mesma roda Phone Dial, né?
Então o carro ficou bem completinho nesse sentido. E o óleo, você roda com ele sempre dá uma baixadinha no óleo, você completa e mantém aí o air cooled bastante saudável. E agora falar da primeira paixão, seu primeiro carro antigo que a gente comprou lá em 2015. Eu já gravava matéria com carros clássicos há muito tempo para o canal e pensava em comprar um carro, falava, pô, quero comprar um carro antigo. Enfim, esse carro acabou aparecendo por acaso e por acaso mesmo, porque eu gravei uma matéria com ele em 2013, né, para garagem. E na época eu gostei muito do carro, sim, Cosworth, a gente sabe a história do Ayrton Senna, né? Aquela corrida dos campeões em 1984, Ayrton Senna novato na Fórmula 1. Para quem não conhece a história, o Emerson Fittipaldi, ele iria correr, né? Tinha James Hunt, Niki Lauda, e o Senna era novato, claro, ele nunca ia ser convidado para correr nessa prova, né? Na ocasião do lançamento da versão Cosworth. O Emerson Fittipaldi não podia, o Ayrton Senna foi no lugar dele, não só pegou a pole position, como venceu também. É uma história clássica essa, mostrando que grandes pilotos com carros idênticos, carros iguais, conseguem realmente se destacar, né? Então o Senna, novato na época, venceu Niki Lauda, James Hunt e outros campeões mundiais a bordo de um exemplar como esse. É outra época e isso é um detalhe muito bacana do lançamento desse carro. Tecnicamente falando, a 190 surgiu como um Baby Benz. Ela surgiu porque a Mercedes estava precisando de um veículo mais compacto, que é um sedã médio dos anos 80, apesar de hoje ele ser menor do que um Virtus, né? Mas na época ele era um sedã médio. Eles estão usando um carro mais compacto para competir com a Série 3 da BMW, que já tinha sido lançada na década de 70. E a Mercedes precisava de algo a mais, na época eles queriam entrar no rally, né? E eles passaram para Cosworth essa ideia e esse trabalho. Desenvolvam aí alguma coisa diferente para esse carro. Eles pegaram um motor de 2,3 litros e desenvolveram o cabeçote de 16 válvulas. Como a gente sabe, a Cosworth é uma preparadora inglesa aí que tem muita história para contar. Eles já desenvolveram diversos carros, desde Subaru, passando por Audi RS4, além dos Escorts, do Sierra e tudo mais. Mas o Mercedes, então a história do Cosworth é essa, esse é um 2.3 16 de 1988, é o último ano do 2.3, nesse ano mesmo ele seria substituído pelo 2.5, um pouquinho mais potente, e depois o 2.5 teria duas versões que são fantásticas, que é a Evo 1 e a Evo 2, do qual só temos um único exemplar aqui no Brasil, o carro que um dia eu pretendo levar para fazer uma matéria na garagem também. Mas o Evo 2 fechou essa história clássica com 502 unidades somente. É um carro extremamente sensacional, para dizer o mínimo, e foi com ele também, só com a versão de pista, que a Mercedes ganhou a DTM, né? Campeonato de Turismo Alemão. Essa versão tem vários diferenciais estéticos e, aliás, o que é típico dos alemães é o estético funcional. A primeira coisa que chama a atenção dele é o body kit, que é exclusivo dessa versão. Então ele é um carro que ele tem esses sobrearos, né? E o body kit lateral eu particularmente acho muito legal, visualmente falando. Quando você olha ele de frente, de lado, de traseira, ele tem uma musculatura em relação aos 190 convencionais, digamos assim. E outra coisa bacana também, as rodas do 2.316, essas rodas chamadas de Brands Hatch, elas têm um desenho próprio aqui, que é diferente, inclusive, de outras Brands Hatch. Além de elas serem um pouco mais largas, elas também têm diferenças aqui nesses gomos, né, vamos chamar assim, então justamente para refrigeração durante as frenagens, né? Fora isso, o coeficiente aerodinâmico do carro era muito bom. Então quando a gente nota aqui o design, até com vídeos de época, imagens de época, o túnel de vento, é muito legal ver como o carro foi desenvolvido e testado em túnel de vento para chegar nessa aerodinâmica que vai até o para-choque traseiro. Destacando aqui atrás o aerofólio, que é um item para muito carro, o aerofólio é algo somente visual. No caso desse Mercedes, ele tem uma função aí de downforce. Claro que não é um downforce da Evo 2, mas que também é funcional. Isso que eu acho mais fantástico nesses carros, tudo é funcional. E foi o que também me conquistou no carro, né? Uma versão
cheia de atributos e detalhes especiais, além da história do Ayrton Senna também, né? Tem uma outra história legal desse carro. Antes da homologação e tudo mais, eles foram no autódromo de Nardo, na Itália, e ficaram rodando lá, até conseguir bater o recorde, né, de velocidade. E você olha esses vídeos de época, a equipe Mercedes que foi para lá, os carros também, eram carros com escape direto, baterias aqui, computadores, né, internamente para testar o carro. E você olha, eles puseram uma câmera on-board, é o que mais me fascina, quem faz imagem gosta dessas coisas. Lá em 83, ainda no desenvolvimento do carro, 83, 84, eles colocaram uma câmera on-board e você vê o carro, o ponteiro grudado e os caras andando no oval, horas e horas com o ponteiro grudado lá. Eles paravam no box de tempos em tempos para reabastecer, os caras levantavam a tampa, mediam o óleo, mediam a temperatura, fechavam de novo e assim eles ficaram rodando, né? Justamente para estabelecer esse recorde que até hoje está lá. Quando eu for lá em Nardo fazer uma visita, tem uma placa lá comemorativa justamente para falar disso. E lembrando também que o Canal da Peça não é apenas um canal de vídeos aqui no YouTube. Acesse o site www.canaldapeça.com.br e ache lá o que estiver procurando para o seu carro. A parte interna, de modo geral, é outra coisa que eu gosto muito desse carro, porque o acabamento dele é legal. A 190 era um carro simples, você pega as primeiras versões, muitos trabalharam de táxi, rodaram em 1 milhão de quilômetros na Alemanha e no Oriente Médio também tem muito 190. Então ele é um carro, assim, a ideia dele é ser um carro simples. Porém, o Cosworth, como uma versão mais limitada, né, em toda a sua história, a produção foi pequena, né, menos de 20 mil unidades. Então ele é um carro que ele tem um acabamento mais aprimorado. Começando com os bancos a Recaro, né, bancos esportivos, sempre falo de Recaro, a gente não vê mais isso, e os bancos a Recaro, mas esse é um banco de couro, né, precisa hidratar de tempos em tempos. Tem essas abas nas laterais, assim, um banco esportivo. Aqui atrás nós temos bancos individuais, que era o pacote Sportline, também estava disponível para outras versões da 190. E como eu falei há pouco do Fusca, o que eu gosto muito desse carro, sem dúvida nenhuma, é o painel completo, todas as informações, e no caso do Mercedes tem muito mais informação. Então a gente vê aqui no painel, a gente tem, além marcador de combustível, conta-giros e relógio, né? Tudo analógico. Nós temos também temperatura de motor, aqui um econômetro e aqui pressão de óleo. Aqui embaixo nós temos voltímetro, nós temos temperatura de óleo, que é uma coisa também importante, e aqui nós temos um cronômetro, né? Ele mede aqui tempo de volta, né? Então dá para você medir um 0 a 100, por exemplo, usando esse cronômetro aqui. Esse carro traz uma caixa automática de 4 velocidades. Os Cosworth ficaram famosos por causa do Getrag, né, o câmbio manual. Quando a gente foi ver esse carro para comprar, vimos um outro Cosworth que não estava muito bom, apesar de ser manual. E os automáticos saíram em 1985. É um câmbio um pouco mais conservador, como a Mercedes nos anos 80, mas é um carro que, principalmente em giros altos ou em estrada, ele desenvolve muito bem, e o acerto de suspensão é legal. Ele é um carro que tem muito chão. Se tivesse Autobahn aqui no Brasil, daria para andar em altas velocidades tranquilamente com ele, sem nenhum tipo de preocupação, porque em alta rotação, as 16 válvulas, né, as válvulas são todas abertas e o carro gira muito bem em alta e tem muito chão também. O acerto da suspensão é um dos pontos fortes. Bom, pessoal, é isso aí. Vocês conheceram aqui minha pequena coleção de 3 carros, né? Carro antigo é uma paixão, gosto muito de andar com os carros. Tem que curtir, tem que andar, tem que sair. Eventualmente a gente sai, começa a chover, mas está sossegado. O mais importante é participar em alguns encontros e principalmente andar com os carros e curtir. É para isso que a gente tem, a gente gosta e também gosta de falar de carros antigos. Convidar todo mundo que está assistindo o canal da Peça para conhecer também a Garagem do Belote TV. Só digitar aí no YouTube Garagem do Belote, já aparece lá no nosso canal. Matérias com clássicos e também tem uma parte lá com carros atuais, mas a gente fala de bastante coisa antiga e muita história e alguns projetos. Obrigado aí pelo convite novamente. Um grande abraço.